Vou beijar-te agora, não me leve a mal. Hoje é carnaval. Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas a esse evento do livro Histórias do Carnaval, contos de agora e de outrora, publicado pela editora Todas as Musas. Histórias do Carnaval tem 49 contos e hoje conversaremos com alguns escritores e escritoras. E antes de começar a nossa conversa, cito uma frase do escritor e filósofo Ernest Fischer. Diz ele: a arte, em sua origem, foi magia, foi um auxílio mágico à dominação do mundo real, inexplorado. Para o evento de hoje, temos uma surpresa. Vamos divulgar a nova proposta de coletânea literária da nossa editora. Vou lembrar para você, já lançamos o Histórias do Isolamento e o Histórias do Carnaval. E hoje vamos divulgar a próxima coletânea e convidar todos e todas para participar desse nosso projeto. Agora, para entrar na magia da arte carnavalesca junto comigo, eu convido a Alessandra Mesquita, a Roseli Jimenez e a Adriana Pares. Bom dia, meninas! Boa noite de carnaval! Boa noite. Boa noite. Vou contar comigo? Vou beijar-te agora! Vamos lá nesse carnaval tardio, né? Com o nosso livro aí, Histórias do Carnaval, para a gente falar um pouquinho e aquecer essa noite aí, nossa, que está tão... Aqui em São Paulo, pelo menos, está bem friozinho, né? Vamos aquecer. Vamos lá. Sejam bem-vindas aqui. Eu vou começar conversando com a Alessandra. Alessandra, vamos lá? Vamos lá. Alessandra, você escreveu o conto O Sonho da Colombina que o Pierrot não sonhou. Alessandra, em determinado momento do seu texto, a Colombina nos diz: há muito tempo eu não encontrava um grande amigo, e eu até achei que um dia seria a Colombina desse Pierrot. Opa! Conta pra gente, que sonho é esse que o Pierrot não quis compartilhar com a Colombina, Alessandra? Fala pra gente as loucuras. As loucuras. Aconteceu mesmo, né? Esse é um grande amigo, mas ao mesmo tempo, né? De repente, é aquela questão daquela comédia italiana, que a Colombina é a filha do patrão, né? O Pierrot é o serviçal, e às vezes as coisas não acontecem como deveria, né, deveria acontecer. E, na verdade, por isso que eu coloquei o sonho da Colombina, porque a Colombina, ela talvez quisesse não mais, né, muito mais do que um amigo, e de repente o Pierrot, ele não olhou esse lado da Colombina, entendeu? E há muito tempo, né, há muito tempo aconteceu isso. Acho que hoje eu tenho 47 anos, acho que eu tinha uns 16, 20 anos. Né? Mas foi bem essa relação. Eu fiz a relação da Colombina com o Pierrot pelo fato, né? Por esse motivo. E a Alessandra, então, na verdade, a Colombina era você? É isso? Sim! Então, uma história verdadeira. Será que o Pierrot está assistindo agora, Alessandra? Olha, não sei. Alessandra, conta só pra gente, então. Esse Pierrot e essa Colombina, eles vivem um amor de carnaval, é isso? Não, eles nunca tiveram nada. Nunca. Eu vou chamar de personagem. Eles nunca tiveram nada, né? E aí a Colombina foi para um lado, o Pierrot foi para o outro, cada um começou a viver a sua vida, né? Em áreas diferentes, profissões diferentes, mas assim, a amizade é muito grande, mas cada um foi viver sua vida. Eu tenho já 16 anos de casada. Então, meninos e meninas, a dica da Alessandra é, primeiro, amor de carnaval é passageiro, tá? E os nossos maridos atuais não precisam ficar com ciúmes dele. Alessandra, adorei o seu conto, adorei essa coisa do sonho da Colombina que o Pierrot não sonhou.
E a gente sabe, né? Pierrot e Colombina são amores de carnaval, né? Sim, sim. Ai, ai, muito bom. Então, Alessandra, manda um beijo grande para você. E agora eu vou conversar com a Adriana. Adriana, vamos lá para a gente saber um pouquinho do seu conto? Vamos lá, boa noite a todos e todas. Boa noite, Adriana. Adriana escreveu O Encantador de Confetes. Que lindo. E em determinado momento fala-se o seguinte: de lá para cá, muita coisa mudou no carnaval e no mundo. O de lá é a década de 80 e o de cá é 2020. Adriana, conta pra gente que mudanças ocorreram no mundo desse encantador de confetes. Bom, do meu ponto de vista, né, o que muda especialmente é justamente aquela ingenuidade que tinha, pelo menos na minha época, lá dos anos 80, né, de dançar as marchinhas de carnaval em clube, a criançada reunida, aquela coisa de jogar o confete mesmo, isso era o carnaval da minha geração, naquela época, naquela minha idade. E o carnaval era uma coisa mais simples, mais, acho que, inocente, né? Então, é esse distanciamento que eu quis colocar aí no meu texto. Ô, meu gatinho subiu aqui! E, Adriana, você acha realmente que o carnaval de 2020, porque 2020 foi uma época diferente, né? Mas mesmo assim, de 1980 para hoje, é bastante diferente a questão do que é o carnaval para os adolescentes, por exemplo? Eu acredito que sim. O ano de 2020, 2021, sem dúvida alguma, totalmente atípico, né? Mas eu vejo bom, é o meu olhar, né? Um distanciamento bem grande daquilo que era vivido, comemorado, festejado lá nos anos 80 para os tempos atuais. Até o estilo musical, embora, né, tenhamos aí toda essa nova geração e essa nova pegada de batida, de música, mas eu vejo um distanciamento, uma coisa bem diferente mesmo. Então, você prefere o carnaval de antigamente? Olha, eu talvez nesse ponto eu sou um pouco das antigas, né? Naquela época lá eu curtia o carnaval. Depois que eu entrei para a adolescência, eu me distanciei mesmo e talvez pelo modo, pela forma, né? Com todo respeito a que todos curtem a forma atual, eu me distanciei. Eu gostava lá dos anos 80. Ah. E, Adriana, então conta pra gente, o que seu encantador de confete faz lá nos anos 80? Bom, ele realmente se encanta literalmente com aquela simplicidade dos papeizinhos, e quanto mais colorido era o que o encantador de confetes pedia para a mãe, muitos saquinhos de confete, e também serpentina, mas o mais legal de tudo era o confete, aquela chuva, né, que caía, e a imaginação que ia junto com toda aquela chuva de papel picado que caía, que às vezes não dava para ser o confete propriamente dito, mas qualquer chuva de papel estava valendo. Então, acho que a fantasia e a imaginação para onde essa chuva de confetes levava, né? O que depois se torna o próprio encantador. E, Adriana, já que a gente está conversando, a gente falou da Alessandra antes, tem um pouco de memória nesse seu conto? Como que é isso? Sim, sim, o local é verídico, a faixa etária descrita no conto também, tem um pouquinho de ficção no sentido dos nomes dos personagens, né, e da inversão de papéis, mas tem sim uma memória lá daquela época, daquela fase muito gostosa, que eu tentei colocar aí, né, nesse formato, né, nessa história. Então, gostoso. Se vocês quiserem conhecer o encantador de confetes dos anos 80, né? Convido vocês a lerem o conto da Adriana. Adriana, muito obrigada. Eu queria falar um pouquinho com a Roseli agora. Obrigada, boa noite. Boa noite. Oi, Roseli, tudo bem? Ótimo. Roseli, o seu conto tem um título que é intrigante. Eu te beijaria se fosse quinta-feira. Roseli, por que para essa pessoa beijar você só na quinta-feira? Tá ligado ao carnaval dos anos 60? Estamos indo lá para trás agora, anos 60. Diga, Roseli. Roseli, né? Então,
Obrigada. Esse conto funde duas histórias, né? Os anos 60 e os anos 70. Durante os anos 70, eu participei durante muito tempo do teatro. Eu fiz várias peças e uma delas, encenada, tinha exatamente um diálogo entre Pierrot e Colombina. E o Pierrot dizia para Colombina: eu te beijaria se fosse quinta-feira. Essa peça é Área da Capo, um espetáculo belíssimo. Eu espero que algum amigo dessa época esteja aqui partilhando. Por outro lado, há também uma coisa do próprio carnaval e dos envolvidos no carnaval. Ninguém pensa em nada até a quarta-feira ou até que passe a apuração. Sempre foi assim, nos anos 60 também. Então, eu pego essa frase tirada de uma peça do teatro e levo para uma história da Unidos de Vila Maria. Quem é de São Paulo, da capital, conhece a escola muito antiga. Beijos ao meu mano, que ainda está por aqui e pode me ouvir, mas eram tempos de um carnaval de rua, e a escola Unidos de Vila Maria desfilava na rua. E o meu irmão mais velho fazia parte da bateria. Então, ele vivia o carnaval intensamente. Então, ele só teria tempo para qualquer coisa depois que passasse a apuração. E muito querido, muito amado, as meninas tinham lá uma predileção também por ele, e claro, não é? Ele parava tudo, inclusive os beijos, inclusive todo o namoro que pudesse acontecer. Então, essa narrativa, né, este conto, faz duas homenagens. Uma ao tempo do teatro, aos meus amigos dessa época, e outra ao meu irmão, que no texto eu o chamo de Ricardo Coração de Leão, Ricardo era o nome dele, e, enfim, são histórias que ficaram exatamente como você falava há pouco, um carnaval dos anos 60, com um carnaval que hoje é bastante diferente, né? São bons. Roseli, o que você acha que a gente perdeu daquele carnaval dos anos 60? A magia das ruas, embora hoje, não é? Hoje não, porque na pandemia a gente não está fazendo nada, mas há um movimento de retorno ao carnaval de rua, não é? Os passantes, em São Paulo, inclusive, mas se você pensa em Salvador, o carnaval é um acontecimento de rua. Mas nesses anos 60, não havia sambódromo, não havia o AMB, não havia nada que pudesse ser um espaço para o carnaval. Então, o espaço era o da rua, o espaço era o da comunidade daquele bairro, o espaço era aquele das pessoas. Então, era como... Aí são os confetes, né? À medida que os passantes estavam na rua, a gente jogava confete, serpentina, e um pouco assim, todo mundo se conhecia, né? Isso mudou um pouquinho, não é? Dá uma nostalgia. De qualquer maneira, recentemente estive no Carnaval do Rio, e também no de São Paulo, vi muita gente conhecida, mas a distância impede que a gente confraternize como no Carnaval de Rua. E, Roseli, por que quinta-feira? O beijo da quinta-feira é diferente do beijo da terça? Com certeza, porque na terça-feira de Carnaval não há como se concentrar no beijo. E se o beijo existe na terça-feira, ele é um beijo carnavalesco, né? Ele está dentro do contexto
no caso do conto, do contexto da escola. Então, quando a escola vence, e nesse ano relatado no conto, a escola venceu, e aí a quinta-feira é para festejar e para comemorar. No caso da peça, há uma relação também, não é? É um texto bastante clássico, mas, de qualquer forma, tudo acaba em confraternização. Tanto é que, nessa montagem diária da Capo, nos anos 70, há, no final, vários personagens que se correlacionam com aqueles da clássica história carnavalesca, o Pierrot e a Colombina, e entram estes, digamos, passantes, vestidos de forma colorida, um pouco hippies, como ainda se via nos anos 70, outro pouco para que nos livrássemos de graves imposições daqueles anos, não é? Então, tem um pouco dessa lógica. Eu só te beijaria na quinta-feira, com toda a metáfora que há por trás deste... Né? Adorei, Roseli. E aí eu adorei a Adriana também, a Alessandra. Agradeço muito a vocês. E vamos começar aquele, né? Eu sou aquele Pierrot. Vamos lá comigo, meninas. Que te beijou, te abraçou, meu amor. Meninas, muito agradecida. Obrigada. Tchau, tchau para vocês. Agora a gente vai receber o Flávio, a Laura e a Poliana para nossa próxima conversa. Flávio, Laura e Poliana, que estão entrando aqui para mim. E a gente vai conversar um pouquinho. Flávio, tudo bem com você? Olá, Fernanda, tudo certo? Já chegou o carnaval aí para você, Flávio? Olha, de algum modo, pelo menos o literário chegou, Fernanda, desse ano, como a gente não pôde ir para a rua, como era a proposta da Todas as Moças, era a gente comemorar o carnaval de alguma maneira, escrevendo os textos literários, né? Foi desse jeito que eu comemorei o carnaval, porque assim, eu adoro carnaval, sobretudo carnaval de rua. E agora, 2021, a gente não teve, não tinha nenhuma condição de a gente ter o carnaval, mas, de alguma maneira, a gente conseguiu comemorar, né? Está guardando as energias para os próximos anos, para os próximos carnavais. É isso mesmo, Flávio. Na verdade, a nossa proposta foi, dentro daquele momento de pandemia, volto a dizer para todo mundo, o primeiro foi Histórias do Isolamento, para que a gente conseguisse sobreviver, tá? E o segundo, Histórias do Carnaval, para que a gente acredite que é possível haver uma subversão positiva, né? Então, a gente aí conseguir continuar na luta, né, Flávio? Ele não, estou vendo ali atrás, tá? Para que o Carnaval realmente exista no ano que vem, né? Flávio, eu queria falar um pouquinho sobre o seu conto. Você fala, não, entre parênteses, é carnaval. Uhum. E tem um trecho que o personagem diz, desculpem, queria ser vista, dançar em grupo nas rodinhas, pular abraçada a alguém, ao som frenético da música, mas todos estavam blindados, e eu não conseguia penetrar um sorriso. Flávio, eu posso até usar ele, ela, o e, né? Quem é essa pessoa que não consegue penetrar nas rodinhas? Parece que está tudo fechado para essa pessoa. Conta um pouquinho para a gente. Tá. Fernanda, começando pelo próprio nome, não é carnaval, porque é um carnaval, mas não é o carnaval específico para aquela personagem, né? Não é um carnaval que todos pensam ser um carnaval. Bom, então essa personagem, só que aí a revelação só acontece no final, né? Não que o meu narrador faça muito segredo, ele já, ao longo do texto, ele vai dizendo pequenas coisas que o leitor pode deduzir do que se trata, né? Do que está acontecendo ali na narrativa.
Então, para essa personagem, Fernanda, não é carnaval como para todas as outras pessoas, né? Então, as outras pessoas que estavam se divertindo, que estavam pulando ao som frenético das marchinhas, como diz o narrador, ela não conseguia. Bom, primeiro porque ela estava sozinha, a personagem desacompanhada, as amigas não puderam ir com ela, e ela foi sozinha tentar se divertir. E quando chega, que é um carnaval de rua, quando ela chega, então, lá, ela percebe que não tem espaço para ela, que o carnaval existe, mas para ela é uma outra, é um outro carnaval. Para ela é um carnaval cheio de gente, mas um carnaval solitário. Ela não consegue penetrar o sorriso, ela não consegue penetrar o olhar, ela não consegue penetrar literalmente as rodinhas e dançar abraçado, como alguns outros estão fazendo, né? E aí no final, Fernanda, a gente descobre quais as razões. Se trata de uma personagem trans, né? De uma personagem que se autodenomina travesti, tá certo? Então, essa personagem a gente a trata no gênero feminino, né? É uma mulher travesti e que vai para o carnaval, e mesmo naquela festa, né, como a gente conhece, o clichê a festa é o maior show da Terra, mas mesmo assim para Tamires, a nossa personagem, não. Ela se sente alijada, ela se sente excluída, ela se sente invisibilizada. Esse aqui é o Chico, ele... Como só moramos o Chico e eu, quando eu começo a falar com alguém, ele pensa que eu estou falando com ele e ele já pula no meu colo. Por isso que a presença do Chico aqui, né? O meu grande companheiro de pandemia. Então, voltando, Fernanda, é um sujeito, é um corpo dissidente. É um corpo dissidente que vai para o carnaval, mas não deixa de sofrer as injúrias por ser quem é, não deixa de sofrer a violência, não é uma violência concreta, mas é uma violência velada, é uma violência da qual a gente não pode exigir reparo, mas é uma espécie de violência que essa personagem, esse corpo sofre. Então, não é carnaval, porque, lamentavelmente, o carnaval ainda não é para todas as pessoas. Algumas pessoas se sentem invisibilizadas, algumas pessoas se sentem sozinhas, algumas pessoas se sentem desprotegidas, ainda no carnaval, ou nesse lugar que a gente costuma dizer que é o maior show da Terra. Então, o conto, Fernanda, vem numa espécie de um olhar para esses sujeitos que talvez ainda não foram vistos na integralidade de seus corpos, né? Isso. Flávio e Chico, vou falar com o Chico também, tá? Flávio, que maravilha, olha lá ele, que maravilha você colocar isso, porque muita gente fala assim, é carnaval, tudo pode, né? E, na verdade, a sociedade se fecha, e deveria poder tudo em todas as épocas do ano, né? Então, Exato. Muito sensível esse conto que você coloca, inclusive no carnaval, a sociedade se fecha a essa personagem, né? Gostei, muito interessante aí desse fechar das rodinhas. Flávio, agradeço muito a sua presença e eu vou chamar agora para conversar com a gente a Laura. Laura, tudo bom, Laura? Tudo bem, e você, Fernanda? Tudo bem? Tudo bem. A Laura Figueiredo, ela escreveu o conto O Caso das Virgens. A Laura é nossa companheira de publicação pela Todas as Musas. Já temos com ela o livro Semântica do Caos, Palavras Piratas e O Mistério de Dona Amélia e Outros Contos. Laura, nesse conto de histórias do carnaval, você trabalha com uma vertente sua que eu já conheço, que é a vertente sobrenatural. Você nos traz um padre que em seus sermões dizia que cinema e clube eram coisas do demo. Laura, explica pra gente, é uma memória sua? Tem padre que acha isso mesmo? Na minha adolescência, um dos eventos mais esperados da cidade era o carnaval.
porque nada acontecia naquela cidade. E as moçoilas da cidade ficavam todas em polvorosa, porque vinham rapazes de todas as cidades. E o padre já começava a fazer oposição a isso. Não só o padre, tinha algumas beatas que também. Que o carnaval era uma coisa do demo, que os rapazes que vinham de fora eram disfarçados de diabo para poder corromper as virgens da cidade. E isso tinha gente que acreditava mesmo nisso. Né? Inclusive a minha pobre mãezinha que dizia que carnaval era coisa do demônio, não deixava a gente ir. A gente fugia de casa para ir. Claro que depois, né, tinha as consequências, mas tudo bem. E a personagem que eu coloco lá, que é o Diabolindo Labareda, é o verdadeiro diabo. Que ele vem, Diabolindo por quê? Porque é o diabo lindo, e Labareda porque ele tem um olhar que hipnotiza as meninas. E ao final, e vai indo que esse cara vai simplesmente conquistando todo mundo. Até a mãe da narradora, que era contra o carnaval, e esse cara que vinha, o tal do Diabolindo, acaba sendo seduzida por ele. Né? E no meio de toda essa ficção, há um fundo de verdade no que se diz. Né? E depois de 9 meses aparecia a menina grávida e era coisa do demônio. Então, isso é um caso que eu vivi realmente na minha adolescência. Né? Você conheceu o Diabolindo? O Diabolindo, na verdade, aparecia, aqueles homens lindos que vinham do interior, nem tão lindo era assim, mas tudo bem, né? Estava todo mundo ali, naquela expectativa de arrumar um namorado, né? E depois, quando apareciam as meninas grávidas, não fizeram nada, foi o diabo. Cara de pau, né? Cara de pau mesmo, né? Mas meu conto tem ficção, mas tem um pouco de verdade, viu, gente? Tem um pouco de verdade. Essas histórias do interior são ótimas, né, Laura? Porque o padre que acha que é o diabo e as meninas que se aproveitam disso. É isso, Laura? Você também se aproveitou? Elas se aproveitam porque, na verdade, esse evento do carnaval é a única possibilidade que elas têm de arrumar um amor fora da cidade. Porque elas não gostavam dos caras da cidade. Os caras da cidade eram chatos, eram feios, eram, sabe, caipiras, como se elas também não fossem, né? Mas tudo bem. Mas era verdade. Então, o padre, ele já começava o ano inteiro a colocar na cabeça dos pais para não deixar as meninas irem ao carnaval. E esse prefeito que entra, ele quer ganhar as eleições, então ele promete, né, que eram 2 festas que eram realmente importantes, que eram as festas juninas, e que vinham rapazes de todas as cidades, e o carnaval. Mas o carnaval era melhor porque o carnaval poderia aproveitar mais, as meninas aproveitavam mais. E esse padre existia na minha cidade, gente. Ele falava que quem ia no carnaval ia para o inferno. Então, e bem acompanhado com o Diabolindo, né, Laura? Com o Diabolindo, porque ele era lindo. Laura, adorei a sua história e vou convidar todo mundo para ler a sua história e a do Flávio lá no livro. E agora eu vou conversar um pouquinho com a Poliana. Poliana, obrigada. Tudo bem com você? Oi, tudo bom, Fernanda? Tudo bem? A Poliana escreveu um conto que chama Lembranças de um Carnaval. E no conto está assim: sentado na varanda, numa cadeira de balanço de madeira, as lembranças me atingem em cheio. Poliana, eu sei que 1956 me parece que você não tinha nem nascido. Como é que veio essa relação do passado no seu conto, de sentar numa cadeira de balanço lá atrás? Que história é essa, Poliana? Minha avó gosta, né? Ela conta assim, umas histórias da época dela. Aí, às vezes, eu pego emprestado essas histórias dela para poder contar as minhas. Então, essa parte do conto, algumas coisas eu tirei dela mesmo, da vida dela. Ali nessa década ali de 50, do carnaval da juventude dela. E uma parte é justamente isso. E aí você falou com naturalidade, minha avó, adorei a sua avó. De onde que é a sua avó? De onde que é esse conto? Onde ele acontece? Conta pra gente, Poliana. Minha avó e o conto são lá da cidade de São Luís, do Maranhão.
Aí, então, é São Luís, década de 50. Aí a Laura, né, me lembrou muito do meu próprio conto, né, que fala um pouco sobre essa repressão da mulher, né, na época, e esse conto, a avó, né, a minha avó, no conto, ela relembra, né, assim, o pré-carnaval, né, o se arrumar para o carnaval também é uma forma de, também é um iniciozinho ali do carnaval, né, então toda essa confusão do carnaval dentro de uma casa inicia o meu conto, que é quando a avó começa a se lembrar desse carnaval da década de 50, do carnaval dela. Então, o carnaval de hoje, dos netos, começou a lembrar o carnaval dela do passado. E aí, o conto se inicia assim. E aí conta também, aí ela começa a se lembrar desse primeiro carnaval que ela pôde ir, marido dela, o primeiro carnaval dela. Ela não podia, né? Ela não podia sair porque as mulheres, naquela época, não podiam participar do carnaval. Então, ela começou a contar para os netos dela como era esse carnaval. E aí, uma parte real, porque minha avó começou a me contar, minha filha, a gente fazia assalto nas casas das pessoas. Aí eu, vó, a senhora assaltava a casa das pessoas. Aí eu coloquei isso no ponto, porque eu me assustei. Ela, não, minha filha, não é esse tipo de assalto, não. Aí ela me explicou o que era o assalto, e eu contei também como era esse assalto no livro. No conto, ai, que delícia! Então, esse carnaval do passado, as pessoas entravam e assaltavam as casas. Assaltavam. Entravam para poder conversar, bater um papo, comer na casa dos outros. Detalhe, vestidos de fofão. Eu não sei se todo mundo conhece, mas fofão é uma fantasia, não sei se existe em todos os lugares, mas é uma fantasia bem colorida e bem grande, com uma máscara. Na época era feita de papel machê, né? Eu até conto isso no conto. E aí as pessoas não reconheciam. E aí esses assaltos, ninguém sabia, né? Quem realmente estava ali assaltando essa casa. Então, o mais divertido era descobrir quem é que estava assaltando essa casa. Que delícia, Poliana! Então, a gente deixa os assaltantes invadirem nossa casa, a alegria invadir a nossa casa, tá? Eu agradeço a Laura, a Poliana e o Flávio, que trouxeram aqui essas histórias do carnaval, e convido todos e a todas para lerem o livro Histórias do Carnaval, disponível em www.todasasmusas.com.br. Laura, Poliana e Flávio, um beijo grande para vocês. Eu vou para a próxima aula agora. Marchinha outra. Beijo. E agora eu chamo a Fabíola Menezes, Márcia Mendonça e a Camila Ulmer para a gente conversar sobre outros carnavais. Vamos lá. Olha só, a Márcia veio vestida. Que delícia! Vamos lá, eu vou começar com a Camila. Camila, vamos ver você. Tudo bem, Camila? Tudo bem. Camila, no seu conto chama Profecia. E no seu texto, uma personagem diz: é carnaval e preciso escolher quem, dentro de mim, eu vou querer ser hoje. Camila, conta pra gente como é que se dá essa decisão de escolher quem eu quero ser no carnaval dentro do seu texto. Só uma correção. Falei errado, Camila, desculpa. Tem as marcas. Olha, Camila, volto. Desculpa, tem duas Camilas. Camila Ulmer da Silva, deixa eu fazer a correção. O conto é As Marcas do Carnaval. Agora tá certo, né, Camila? Sim. Tá certo, então, obrigada. Sua personagem tem uma marca de borboleta no rosto e sofre por causa disso desde criança. E no carnaval ela tem momentos de libertação. Você chama de momentos de metamorfose.
Explica pra gente como é que é esse carnaval libertação, Camila? A borboleta que se metamorfoseia e pode virar uma outra coisa? Fala pra gente. Bom, a personagem Thaís, ela viveu boa parte de sua vida, né? Incomodada com a presença daquela marca congênita que ela carregava no rosto. Ela tentou vários procedimentos estéticos, mas não teve nenhum resultado positivo. Tentava cobrir com maquiagem, deixava os cabelos soltos. E, no pleno dia de carnaval, ela pensou assim, agora eu posso ficar à vontade, posso me fantasiar do meu personagem favorito. E, no fundo, ela gostava daquela marca, né? Fazia parte da identidade dela. Só que ela ficava pensando como que os outros veem, que ela não se sentia completa, não se sentia igual aos outros, né? E no carnaval, todo mundo queria tirar foto com ela, elogiava aquela borboleta. Que linda essa maquiagem de borboleta que você carrega em seu rosto. E, nossa, ela ficou muito feliz e ela não queria mais se desfazer da borboleta. Então, ela disse, não, ela faz parte de mim, faz parte da minha identidade. E a vida é assim, é uma metamorfose, é feita de várias transformações e de amadurecimento. No momento da infância, que alguns colegas que ela sofria bullying diziam, que borboletinha monstruosa, ou apelidavam ela de borboletinha monstruosa. Então, era outra fase, né? Aquela fase da infância, que alguns acham alguma coisa diferente, e nisso eles acabam, né, fazendo algumas piadas bobas, assim, né, a questão do bullying, e isso vai amadurecendo, né, e algumas pessoas têm um outro olhar, têm empatia, se colocam no lugar do outro, né, e vê que é lindo as diferenças que há no mundo, né. Seria chato se todos fossem iguais, né, no caso seriam todos robôs. E é legal essa diferença, né? Esse caldeirão de diferenças. Uma coisa interessante, né, é que ela se aceita. Então, a questão do bullying, quer dizer, lógico, o bullying é uma tragédia, o bullying é uma coisa horrível, né? Mas a importância da personagem de falar, eu me aceito e eu acho que isso daqui é lindo. Camila, você acha que o carnaval, ele nos dá essa força para que a gente aceite aquilo que a gente é, como se fosse... O carnaval é realmente possibilita uma metamorfose da gente ficar adulto, que é isso que você falou, era criança, sofria bullying, e ela ficou adulta e ela começou a se aceitar no carnaval, é isso? Como é que existe essa transgressão, esse momento de aceitação dentro do carnaval? Ali no carnaval, juntamente com a fantasia, ela pôde, né, deixar o rosto à mostra e encarar de frente os olhares. E ela pôde ver realmente que o que ela imaginava, que os outros pensavam, era justamente o contrário. Eles achavam bonito. E o que ela também sentia no fundo. Quando ela estava sozinha em casa, ela podia prender o cabelo, podia ficar à vontade, que ela não precisava tentar disfarçar aquela marca que ela carregava no rosto. Que história sensível, Camila. Então, na verdade, uma história de aceitação, né? Uma história de superação e de aceitação dos outros e de si mesma, né? Acho linda. De empatia, autoestima também. Então, no carnaval, gente, a gente também tem várias discussões possíveis, né? Camila, agradeço muito as suas palavras e agora eu vou conversar um pouquinho com a Fabíola. Fabíola, podemos vir? Podemos. Tudo bom, Fabíola? Tudo ótimo, Fernanda. Fabíola Menezes de Araújo. Carnaval, a saída do cárcere. Aqui, carnaval é luto,
é morte e é luta contra o demo. Caramba, hein? Vamos lá. Fabíola, o seu conto é um conto forte, tem uma visão muito inusitada do carnaval, essa visão pode ser vista numa frase que a gente recortou. Carnaval só é advento donde há dor. Os tambores vêm de África para salvar a gente. Fabíola, explica para a gente que tambores são esses que você colocou para tocar no seu carnaval. Primeiro eu quero agradecer muito, Fernanda, a você, a editora Todas as Musas, a Bárbara Merlin, que foi quem me indicou, a editora, agradecer a oportunidade, esse calor no coração, né, que trouxe essa edição maravilhosa desse livro que eu recomendo muito. E aí, a sua pergunta, eu quero falar assim, que a minha experiência na pandemia está sendo muito dolorosa, como de todos os brasileiros, né? E que aqui no Brasil a gente desenvolveu essa possibilidade de que na minha terra, Minas Gerais, é de beber o morto, né? Não sei se vocês já ouviram falar sobre essa experiência de beber o morto. Quando eu era criança, várias vezes eu tive essa oportunidade. Quando um parente morria, em vez de a gente chorar, a gente ia e era quase um carnaval. E aí eu também quero dedicar esse conto a uma pessoa que morreu na semana passada, que foi a Cleone Gomes, irmã do rapper criolo, e falar um pouco dessa experiência de dor, de sofrimento, que eu falo assim, a morte não é algo passageiro, é o chão que se esvai. Quando um amigo é morto, é para sempre, não se terá mais a sua alegria, nem se terá mais mãos para o abraçar. É, para além disso, a culpa de não ter podido fazer nada para evitar a sua morte. É isso o que clama agora e que quer ser chama. Né? Então, assim, falar um pouco dessa experiência dolorosa, mas como possibilidade de superação. Então, assim, no fundo, tem uma alegria, é uma alegria estranha para muita gente. É uma alegria de poder saber, ter certeza que as pessoas que morreram foram para Orum, que é o paraíso para alguns, e que lá é o verdadeiro carnaval. Então, a gente poder estar com essa certeza no coração é muito gratificante. E poder compartilhar isso com vocês é uma alegria muito grande. Obrigada de coração. E como é que é essa sua luta dentro do carnaval, Camila? Fabíola, desculpa. Como é que é a luta dentro do carnaval, Fabíola? Então, tem um conto do Guimarães Rosa, para fazer assim uma menção, né, a outro escritor, enfim, o escritor que eu mais admiro. Ele fala o seguinte, que nem sempre é fácil a gente lidar com as questões de convivência. E que, uma certa oportunidade, na cidade de Codisburgo, que era a cidade onde ele nasceu, teve um sujeito que morreu, o sujeito era muito ruim, mas era ruim que era o demo, assim, sabe? Ele não fazia concessão a ninguém, era pão duro, sujeito ruim. Ele morreu, o corpo dele endureceu e ninguém aguentava carregar. Aí o povo reuniu, o que eles fizeram? Pegaram e deram uma sova no corpo já morto. Bateram, e aí ficou leve para carregar, foi tranquilo. E aí a experiência é de ser contra o demo, né, que a gente tem que, às vezes, pegar de uma forma popular, conseguir superar todas essas experiências, assim, de pandemia, de desgoverno, né, que a gente está passando agora. E aí, né, gente, vamos lembrar também, porque eu também tenho um conto no Histórias do Carnaval, meio parecido, perto do seu, tá, Fabíola? Quer dizer, aquela questão de que é carnaval, e a Camila também falou, né, é carnaval, mas as tristezas, as diferenças, os sofrimentos, né, eles vêm também à tona. Então, é um momento de luta, e aí a gente vai falar para todo mundo, né? Lutar no carnaval não é de maneira nenhuma escarnecer. É justamente isso que a gente fala, de chorar os mortos, para que a gente possa sobreviver diante desse horror que nós estamos vivendo, né? Então, queremos carnaval, mas o carnaval de alma e o carnaval que nos seja capaz de nos levantar, porque está muito difícil.
Tá muito difícil. Fabíola, Camila, Márcia. Eu acho que a Márcia, para pôr essa máscara, não, Márcia? Como é que é essa máscara, Márcia? Esse vestir-se de alegria. Márcia, vou falar aqui da Márcia Mendonça. Ela escreveu o conto O Brilho da Maçã no Paraíso. No conto está escrito assim: até o meu suor, obtido por meio de tantas danças, tinha a essência da maçã, cheiro de pecado e brilho das almas perdidas. Márcia, fala pra gente um pouco sobre esse carnaval em que se dá o embate entre o profano e o sagrado. Márcia, seu microfone está desligado, você tem que ligar ele pra gente. Boa noite. Boa noite. Conseguindo? Boa noite a todos, todas. Então, né, me vestir de alegria nessa época é muito difícil, mas também é uma resistência, e isso a gente tem que fazer. A gente tem que lutar, né? Não é fácil, a gente praticamente chora todos os dias, mas a alegria continua, e é a forma de resistir, né? Então, essa luta entre o profano e o sagrado sempre foi, na minha vida, assim, muito presente, né? O Jardim do Éden, o paraíso, o inferno, né? Porque eu venho de uma família de evangélicos, né? Então, sempre foi muito difícil conviver com essa... Tanto assim, na casa do meu pai tinha um quadro onde tinha 2 caminhos, um levava à perdição e outro à salvação, né? Então, assim, sempre foi muito difícil lidar com esses 2 caminhos, com essa balança, né? E hoje em dia, assim, eu vejo que nós temos necessidade, assim, de estar, assim, falando sobre esse profano, sobre esse sagrado, né? Sobre a alegria, sobre a tristeza, né? A perdição, a salvação, principalmente quando nós temos... eu acho assim, muito sério essa questão do governo, de nós sermos um país laico e termos que viver hoje um Estado como está sendo, né? Então, eu quis colocar esse profano, porque minha irmã, a Silvinha, né, a qual falo no livro, ela sempre foi muito dionisíaca, muito, dançava, e eu era toda certinha. Toda certinha. Então, eu me achava realmente aquela pecadora enorme. Eu jamais ia conseguir andar naquele caminho estreito. E minha irmã não estava nem aí, ela dançava, ela me levava, porque ela é mais velha que eu, e ela me levava para os bailes, ela me dava cigarro para experimentar, e eu, nossa, então sempre foi uma briga, assim, comigo, sempre tive. E essas coisas da tentação aparecem no seu conto, Márcia? Sim, principalmente por causa da dança, né? A maçã, fiz aqui, ó, o bordado da maçã, não sei se dá para ver. A árvore, né, do conhecimento, né? Você experimentar o conhecimento. Por que eu não posso conhecer? Por que o meu corpo não pode bailar? Por que eu estou pecando? Né? Se Davi dançou, por que eu não posso dançar? Miriam dançou, que são bíblicos, né? Por que eu não posso dançar? Por que eu estou pecando? Né? Então, sempre para mim, eu aprendi a ler na Bíblia. Então, para mim, era difícil ler essas coisas e ser ensinada de outra maneira, né? Jesus era alegre, né? Então, era muito difícil. É difícil a gente pensar no pecado. O que é pecado, né? Se é uma coisa tão boa, pecado? Se é alegria, sim, por que falar que é pecado? É coisa esquisita, é né? Meninas, no meu conto eu falo, no conto que eu fiz, eu falo
de uma mulher que é passista negra e ela não entende por que as escolas de samba só escolhem passista branca para ser a rainha da bateria. Então, uma coisa que, sim, que você fala, mas que festa é essa que estão subvertendo, né? Ainda bem que hoje em dia não é assim mais, né? Já temos a noção de que o pecado não é bem isso, né, Márcia? Sim, eu coloquei, né, 2 músicas bem proposital, né, que é uma da Anitta, né, A Mim Me Gusta, e uma música da Simone e Maria com Kevinho, que tem uma batida do tambor bem forte, e que essa batida do tambor alcançou o Éden. E ali ela pecou. A Eva pecou e nunca mais quis voltar para o paraíso. Né? Certo que no paraíso ela não podia ter conhecimentos, né? Ela não podia, então a hora que ela ouviu o tambor ali, se você ouvir a música Me Gusta, Anitta e Cardi B, você vai ver a batida forte do tambor e também nessa do Kevinho, Simone e Simaria. Então, são assim, nossa, é uma explosão de sons, né, que te convocam para a dança, para o teu corpo, ele mexe com você. Então, eu coloquei justamente com esse propósito, né, de ver, porque nós somos um país, né, que nós somos brasileiros, um país onde a gente ouve tambor para todos os lados, né? Então, por isso que, gente, nós temos que colocar o nosso carnaval, ele tem que ter essa cor e esse som, né? Isso. Então, vamos lembrar aqui o que a Márcia está falando. Nós podemos ser o país do carnaval, mas a gente também tem que ser o país das coisas certas. É isso, meninas? Fabíola, Camila e Márcia, né? Sim. Então, carnaval sim, mas o restante não pode, tá? Não. Então, meninas, agradeço muito a presença de vocês, tá? Obrigada. E antes de chamar os próximos convidados, eu já vou falar com vocês aqui e fazer o convite para vocês. Eu adiantei no comecinho do nosso evento que a gente ia divulgar a proposta da próxima coletânea literária da nossa autora. Já lançamos o Histórias do Isolamento, Histórias do Carnaval e rufem os tambores. O próximo livro será Histórias de Traição. O regulamento para participar já está no site da editora. Acesse o nosso site e participe. Olha lá, Histórias de Traição. Gostaram? Já que nós estamos falando da religiosidade, né? Olha o nosso maior traidor, né? Os traidores aí. Então, podemos fazer muitas histórias de traição. Meninas, vocês estão convidadas. Né? E os outros que também vieram antes já podem colocar aí a cabeça para pensar. Márcia, Fabíola e Camila, agradeço muito a presença de vocês. Obrigada a vocês. Beijo. Beijo grande. Obrigada. E agora eu vou chamar para conversar com a gente a Luciana Conceição Dutra de Moura, a Camila de Nazaré Colares da Rocha e o Luiz Rezende. Tudo bem com vocês? Tudo ótimo. Boa noite. Oi, Luciana. A Luciana já entrou, enquanto o restante está entrando, todo mundo está entrando, tá? Lembro para vocês que o livro está à venda no site da editora, www.todasasmusas.com.br. Está disponível na versão impressa e na versão e-book. Luciana, eu chamei todo mundo, mas os outros caíram. Caiu no meio da folia, Luciana. Enquanto eles não chegam, Luciana, a gente vai batendo um diálogo aqui, né? Um papo nós duas. Tudo bem, Luciana, com você? Tudo ótimo. Mais ainda, muito feliz por estar compartilhando esse momento afetivo. Sou de Recife, Pernambuco, e o carnaval é uma paixão, um amor, é afetivo. É algo que é do lado esquerdo do peito. Então, não houve carnaval esse ano, não houve o Galo da Madrugada, estamos muitíssimos sentidos. O recifense, o olidense, o pernambucano, sem ser o Galo da Madrugada, esse ano foi muito atípico.
ficamos muito solenes e tristonhos, mas, enfim, né? Foi por um motivo pandêmico. Temos que preservar, né? Mas, Luciana, eu vou falar para você, vou contar um segredo que não é segredo. Você falou recifense e o pessoal lá da sua região. Mas eu também já fui no Galo da Madrugada. Pode me colocar aí que eu também fiquei triste. Galo, que história é essa? Então, vamos lá. Luiz, seja bem-vindo, Luiz. Olha lá. Luciana, vou começar com a sua pergunta. O seu texto chama-se Cores no Ar. E sua personagem, ela é um acessório de carnaval. Como lhe veio essa ideia de assumir um ponto de vista tão diferente para contar essa história que se passa em Recife? Luciana, conta pra gente, que acessório é esse que queria ir para o Galo da Madrugada e ninguém deixava? Pois é, esse acessório é um acessório muito marcante e atemporal. É um confete, né? Então, o confete ele é muito democrático. Ele perançula pelo carnaval brincante. E eu, nesse carnaval pandêmico, eu queria ter a oportunidade de ser um confete no ar, flutuando e brincando. E o percurso que o confete faz no enredo, né, na narrativa, é o percurso que eu faço, enquanto brincante, porque a gente fica transitando entre Olinda e Recife. Então, foi essa minha narrativa vivencial. Fui meio que narradora, personagem, e projetada no confete, nesse acessório, que fica esperando todos os confetes embrulhados num pacote, numa prateleira de vários outros pacotes, num contexto de vários outros acessórios carnavalescos, que são expostos no ciclo do carnaval e depois são retirados se não houver a venda, né? Eu contextualizei isso no início. Então, foi isso. Eu queria ser esse confete. Luciana, eu acho que está todo mundo confete dentro de casa. Eu também estou aqui na prateleira, esperando para ir ou para Olinda ou para Recife, no Galo da Madrugada. Luciana, me leva, por favor, Luciana. Venha, minha querida, venha, que eu já estou aqui, ó. Já estou com a minha sombrinha, venha. Já estou aqui. Que delícia. Já estou aqui, ó, planando de confete. Para rufar os tambores. Já estou aqui, rufando os tambores, viu? Para a próxima coletânea, estou aqui, Otologia, estou para participar. Então, convido todo mundo para ler aí a história do confete, que quer ir para o carnaval e fica naquela ansiedade, não sabe se vai ou se não vai, né? Luciana, obrigada. Luiz, tudo bem com você, Luiz? Tudo quase bem. Só falta melhorar a questão da pandemia, mas no mais está ótimo, está tudo caminhando, né? Como sempre. Luiz, podia já estar por aí, né? Já com muita vacina, todo mundo vacinado, mas infelizmente tem muita gente incompetente, né? Esse mundo, o neoliberalismo chegou para acabar com a gente mesmo, mas nós resistimos, como todos estão falando aqui. Estamos sempre resistindo e seguindo. Vamos continuar. Pode falar. Vamos continuar resistindo, né? Vamos continuar, né? E lembrar sempre que a alegria, ela é uma maneira da gente continuar vivo, tá? Sim. E é lógico, com um sentimento lá no fundo de imensa tristeza por tudo isso que está acontecendo. Luiz, o seu texto chama Carnivale. E a gente tem no texto a seguinte frase: já que não há sexualidade naqueles que buscam mostrar a farsa da norma. Você fala um pouquinho de comédia dell'arte, do Pierrot apaixonado pela Colombina, que é apaixonada pelo Arlequim, mas na sua história, como não há sexualidade, você retrabalha esses personagens. Conta pra gente, Luiz, como é que é esse retrabalho do Arlequim, da Colombina e do Pierrot? É interessante porque há toda uma conceituação do Arlequim, da Colombina e do Pierrot, né? E durante os séculos foi trabalhado novas conceituações. Então eu tento resgatar isso para uma realidade, a realidade específica do nosso carnaval, né? É claro que aí há alguns temperos do tipo
o tempero da violência que se faz do desrespeito ao outro, a diversidade e tudo mais. Então, no texto, eu trago essa tentativa de reconceitualizar, né? Ao mesmo tempo, faço essa crítica social, não só social, mas cultural, de não reconhecimento do outro, né? O que, de uma certa maneira, e sobre a questão da sexualidade, é porque nós definimos não só a sexualidade quanto os gêneros em espaços demarcados. No carnaval, eu queria que ele se tornasse o confete da Luciana, né? Que ele se espalhasse essa coisa de sexualidade e ela não fosse o principal tema. Que se tivesse espalhado todos e qualquer posturas em relação não só à sexualidade como à existência, ficasse espalhado no carnaval, como é comum no carnaval de rua de Salvador, né? Então eu tento trazer isso além de vários conceitos, porque eu realmente não consigo acreditar numa literatura que não traga conceitos. E devo dizer que tudo isso é fonte especificamente da minha imaginação, né? É uma fotografia que em algum lugar, em algum tempo, eu possa ter visto várias fotografias, e aí se traduz naquele texto, nos quais eu faço vários questionamentos sobre a existência humana e tento estabelecer essa necessidade de respeito, acima de tudo, ao outro. Então, eu tento resgatar tudo isso e tento também trazer ao conto um pouco da linguagem poética. E aí, Luiz, eu gosto de lembrar bastante, e a sua frase me faz lembrar isso, que literatura não é passatempo só, né, Luiz? Eu passo tempo lendo, mas a literatura é muito mais do que isso. É isso, Luiz? Com certeza. Ela faz parte, aquele que se propõe não só a ler, quanto a criar literatura, já sabe que incorporou um vírus que não é tão letal quanto o Covid, mas é um vírus maravilhoso que circula durante toda a sua existência, né, na sua corrente sanguínea e toma todo o seu corpo, né? E, de uma certa maneira, não traz prejuízos à sua saúde, pelo contrário, só traz benefícios, né? Então, eu costumo encarar dessa forma. Eu acho que a literatura, para quem enveredou por esses caminhos, né, é um lugar de entrega, né? Você pode-se dizer que você não tem vida, você tem literariedade, literalidade, lirismo e tudo na sua existência. Faz parte de todo o contexto do nosso corpo. Que delícia, Luiz. Então, convido todo mundo para ler aí o conto, né, do Luiz. E agora eu chamo a Camila de Nazaré Colares, da Rocha, para conversar com a gente. Tudo bom, Camila? Olá, tudo bem, graças a Deus. E você? Tudo bem, Camila. Eu já falei um pouquinho do seu conto, porque eu confundi as Camilas. Ah, sim. Tinha uma outra Camila e eu fiz a pergunta, mas agora eu faço a pergunta para a Camila certa. Camila, em seu texto, a personagem diz: é carnaval e preciso escolher quem dentro de mim eu vou querer ser hoje. E o conto chama-se Profecia. Camila, como é que se dá essa decisão de escolher quem você quer ser dentro do carnaval? Então, Flávia, eu imaginei da seguinte forma quando concebi o conto, né? Por vezes a gente não se percebe e acaba se distanciando um pouco daquilo que se entende que é nossa essência. Mas nem por isso deixa de ser eu, a Camila, e você, a Flávia, por exemplo. O carnaval é um ambiente oportuno para que eu possa expressar as minhas multifacetas, né? Sem um julgamento ou sem um julgamento tão cruel como seria no dia a dia, né? Mostrar, de repente, uma Camila de cabelo curto chocaria muito menos num recorte temporal de carnaval do que num recorte temporal do dia a dia. Haja vista que, no caso de mulheres propriamente ditas, há uma cobrança muito intensa, muito maior,
em relação a essa estética e em relação a outras esperanças que vêm se construindo historicamente em relação a uma mulher, né? Não desmerecendo aos homens, que também têm, ao longo da história, aí, as suas cobranças. Então, eu vejo, assim como também se vislumbra em outro evento cultural, como o Halloween, né, um momento oportuno de você colocar outros Zeus além daquele que prevalece sobre os outros, né? É um momento ali oportuno. E aí eu vou falar, né? Porque a Camila está me confundindo com o Flávio. O Flávio é o editor. E eu sou perdão. Mas não tem problema, porque ficou até engraçado. Você está falando do outro eu também, o meu outro eu é o Flávio, né? Ai, que legal! A gente vai descobrindo outros eus, e dentro do conto da Camila, essa descoberta é importante, né? É uma profecia, como se eu já soubesse quem eu sou, mas eu também preciso saber e me aceitar. É isso, Camila? É um pouco disso, não é propriamente, é uma leitura possível, eu diria, né? E que, por ser uma leitura possível, a minha leitura não deve prevalecer sobre as demais, né? São leituras possíveis, mas, assim, eu só gostaria de fazer uma pequena fala, talvez não saia assim tão pequena, vou logo advertir, sobre o título, que eu imaginei que em algum momento talvez você fosse me perguntar, né? Por que profecia? E aí, de algum modo, você acabou falando, mas imagino que é porque ela já sabia que era dessa forma. Também, essa é uma leitura bem possível, né? Da gente já saber ao que veio, mas por questões sociais, por prisões sociais, por dogmas, a gente acaba por reprimindo determinadas personalidades, facetas no meio, como achar melhor, né? Acaba colocando em segundo plano, mas sabe lá no seu íntimo que elas existem e que dentro de quatro paredes, às vezes, ao som de Madonna ou de Ney Matogrosso, como, por exemplo, as convém colocar para fora, né? Porque é bom ser o outro às vezes, e eu falo isso já na minha primeira pessoa mesmo, com Camila, né? E voltando à questão do nome profecia, mas também porque, do ponto de vista da autoria do conto, né, eu imaginei assim, uma outra leitura possível para a questão do título, né, que é justamente porque a profecia, ela também, a concepção da palavra, né, ela tem ali um outro viés de definição, que é a definição de reforma social, né? E aí eu vejo essa questão da profecia enquanto reforma social, enquanto essa possível definição da palavra profecia, e que às vezes só o fato de você dizer que vai acontecer pode mudar o curso da história. Sim. Né? E ao invés de terminar como A, termina como B, né? Então, eis aí uma reforma social, porque eu acredito que a nossa realidade já está precisando de muitas reformas sociais. Eu acho que está precisando de um pouquinho mais de provocação. Então, eu convido todos e todas a terem a sua leitura do texto da Camila, do Luiz e da Luciana, né? Então, todo mundo tá lá, né? www.todasasmusas.com.br. Então, tchau para vocês três, né? Beijo grande. E agora eu chamo para falar comigo o Evandro Carlos Barbosa, Viviane de Fátima Magalhães e Evelyn de Mello. Tudo bom, Evandro? Boa noite, tudo bem? Boa noite, Evandro. Olá, Viviane, tudo bem? Tudo bom. Oi, Evelyn, tudo certo? Boa noite, Fê, tudo bem? Quanto tempo? Tudo bom. Oh, agora é só online que a gente se encontra, né? Então, eu vou começar conversando um pouquinho com o Evandro. Tudo bom, Evandro? Sim, tudo bem, sim. Vamos lá.
O seu conto chama-se Cinzas, Evandro. Exato, Cinzas. Mas não era carnaval? Que história é essa de fazer um conto chamado Cinzas? Ora, cinza, e detalhe, na terça-feira de carnaval, cinzas. Então, Evandro fala de um jovem africano que se apaixona em plena multidão de passistas da Sapucaí. E você, Evandro, constrói uma ilusão entre o que é ficção e o que é realidade, trazendo a realidade para a passarela do samba. De onde veio essa ideia de subverter, colocar cinzas no meio do carnaval, colocar uma personagem que, na verdade, está sendo real dentro de uma escola de samba? Como assim, Evandro? É interessante, primeiro, o início da participação na antologia, que foi muito legal. Um amigo meu, professor de literatura, ele me enviou assim, faltando acho que uns 4 dias para fechar a inscrição. Aí ele me mandou o link, eu comecei a ver, mas o que eu vou fazer aqui? E achei muito interessante até a proposta. Aí eu comecei a pensar carnaval. Aí eu lembrei do Joãozinho 30, que é um artista plástico carnavalesco que eu admiro muito. Lá, ele é maranhense, né? Já faleceu, né? Deixou muita coisa legal para a gente aí. E eu me inspirei, eu sempre me comoveu muito esse enredo da Escola de Samba Beija-Flor, que foi onde ele contrastava o luxo e o lixo. Sim. Então, o meu conto, eu me baseei nesse fato que é real. O ano de 89 foi quando houve esse enredo, né? Lá na Passarela do Samba, né? E aí, então, a partir desse enredo de carnaval e da história, porque ele convidou, né, a comissão lá da escola, convidou pessoas em situação de rua para participar do desfile, foi algo real mesmo. Eles eram passistas, né, na comissão de frente, foi uma coisa, foi um desafio, ao mesmo tempo foi desafiador, né, para uma escola de samba, a responsabilidade que é uma comissão de frente. E, ao mesmo tempo, foi algo assim, muito, vou dizer magnífico, né? Vamos dizer assim, comovente, né? Audacioso. E nisso, eu introduzi a personagem, que foi a Jamila. Então, a Jamila, ela é uma mulher que sofre violência, e ela foge para as ruas, né? Então, nesse momento, ela foge para a rua. O primeiro momento onde ela vai se abrigar é num viaduto, e lá ela é acolhida pelas pessoas que moram também embaixo desse viaduto. E, a partir daí, a história se desenvolve que a comissão de frente já buscava isso, né, no caso, pelo verossímil da história, já estava próximo do carnaval, eles precisavam de mais pessoas para o desfile, e a Jamila tocou desfilar. Ela estava lá e tocou desfilar e foi para a avenida. Mas ela está na avenida, ela está entronizada naquele momento que ela tem vivido, que é, na verdade, a questão da violência. Ela sai de casa. É claro que muita coisa fica no ar propositamente, o conto é muito curto, né? Ele dá uma páginazinha, uma lauda nisso tudo. E a Jamila, ela vai desfilar, mas ela está ali como se não tivesse ninguém na avenida, ela está desfilando na escola. E o angolano, o africano, ele fica vidrado na Jamila. O Makuta, ele começa a enxergar ela, ele tenta dar cena para ela várias vezes, até que ele consegue gritar lá no meio da multidão, da cantoria, ele consegue chamar a atenção dela, ela dá uma atenção para ele, mas ela segue novamente e continua na avenida. E ele não consegue perceber que o que ela tem de hematomas, de tudo que ela tem no rosto, na verdade, os mendigos desfilam, eu cito que eles falam, eles cantam e dançam a própria realidade, né? Isso é bem citado no texto, lá num parágrafo. Mas o Makuta, ele não percebe tanto isso, não. Ele olha para Jamila, ele está apaixonado por ela, ele acha que tudo que está no corpo dela é apenas a fantasia. E ele vai atrás dela, né? Ela some no meio do desfile e ele vai atrás dela para tentar falar com ela no final do desfile. E a expressão cinza é justamente um descarrego que ela faz, ou seja, a cinza, que é uma terça-feira até de carnaval, é um momento que ela dá a revirada na vida dela. Que até então ela fugiu da violência, ela correu para a rua em estado de choque. E então o momento que ela sai da apoteose, que ela cruza o arco da apoteose, é um momento que ela dá um suspiro, ela está dando uma virada na vida dela, ela está repensando a vida dela, né? Toda a questão da violência, do jugo que ela vivia, e aí então
e o Makuta encontra ela lá. Ele pede para fotografar, ele fotografa, ela fala, não sou boa para foto. Ela não estava interessada no africano. Ela queria desfilar e sair ali, né, sozinha. E ele insiste e tira fotos para ela. Ela diz que não é fotogênica, ele tira fotos e depois ele fala para ela, posso te fotografar sem maquiagem? É quando ela diz, isto não é maquiagem, rapaz, isso não é maquiagem. Isso é real, estou cheio de hematomas, né? E ela fala, então, e ela dá a expressão. E ele tão fascinado por ela, ele pergunta para ela, como você consegue ser tão bela vivendo nas ruas? E aí a expressão que fica muito no ar, isso aí também foi de proposital, de deixar no ar, é que ela diz que a felicidade também está nas ruas. Mas como assim a felicidade está na rua? Né? Será que alguém morando embaixo do viaduto pode ser feliz? Mas isso em comparação com o que ela vive, né? Com o que ela vivia dentro de um lar. Imagina esse tempo de pandemia, quantas pessoas estão vivendo dentro de uma casa, falando em caso da violência em relação à mulher, e não tem como sair, né? A questão também é complicada. E aí depois a questão de ela dizer para ele que muitas de nós fantasiamos a dor e transformamos a vida num carnaval. Também é outra frase, que é o fechamento da história, que deixa um duplo sentido também, e até possíveis outras interpretações, né? Fantasiamos a dor, né, e transformamos a vida num carnaval. Quantas mulheres, às vezes, escondem a dor por causa de outros, até por causa dos filhos, etc., ou pelo menos tenta, né, esconder essa dor, mas, na verdade, no caso da Jamila, ela deu uma guinada na vida dela, ela repensou na avenida e ela dá uma guinada ali. Então, o conto ele termina, né, com essa frase, com essa expressão da Jamila para Makuta, que está profundamente apaixonada, mas ela não está ligando para isso, para a situação dele, não. Não está tendo uma sintonia com ele em termos de paixão, não. E interessante isso, porque você falou do Joãozinho 30 e você fez a mesma coisa que ele, né? O Joãozinho 30 pega a realidade que está nas ruas e transforma em fantasia, né? E Evandro, para denunciar, e você está fazendo a mesma coisa, né, Evandro? Você está pegando aquela realidade, transformando em fantasia para denunciar e falar, gente, isso acontece, não pode acontecer. É isso, Evandro? Legal. Exatamente. E uma outra questão, é claro que a personagem principal, no caso, é a Jamila, que, no caso, sofre a violência, né? Mas a gente pode também colocar nesse conto a questão também as minorias também, no caso, as próprias pessoas que vivem em situação de rua, né? Que são N histórias que tem de pessoas que estão embaixo de um viaduto, né? E vai saber qual. Chega lá e conversa com elas um pouco para ver a realidade de cada uma, né? De vários lugares, várias histórias, várias famílias, né? Então, é complexo aí. Então, também essa questão das minorias é colocada também na questão do viaduto, porque não pode ser... Veja bem como é que você coloca na avenida. Você coloca na avenida personagens que estão representando a história real, né? Sim. Vamos dizer assim. E aí é um paradoxo isso, né? É bem uma ironia dessa vida, de você ter pessoas desfilando para mostrar a própria realidade. Uma realidade de uma mazela dessa aí é difícil demais, né? Evandro, estou adorando, tá? Vou convidar todo mundo para ler o conto do Evandro e de todas as pessoas que eu já conversei. E agora eu vou conversar um pouquinho com a Viviane. Tudo bom, Viviane? Tudo bom. Tudo. O conto da Viviane de Fátima Magalhães chama Lama. Vocês ouviram bem? Lama, confete e serpentina. Viviane, carnaval na chuva. Esse cenário estranho que ninguém quer, né? É a visão da sua personagem feminina que está sofrendo no carnaval. Viviane, explica pra gente como é que é a tristeza escondida no meio de uma festa que deveria ser tão alegre. Como que você teve essa ideia? Eu tive essa ideia por conta de experiências pessoais que eu tive, experiências de outras amigas, conhecidas, né? Essa dor de você perder alguém que você ama, e você tem que conviver com isso no seu dia a dia, né? Muitas vezes você está sofrendo muito, você está chorando por dentro, mas você tem que aguentar, você tem que ir para frente, né? E tem que encarar
muitas vezes uma alegria de um carnaval e todo mundo pulando, contente na sua frente, enquanto você não está afim de abandono, de sofrimento, de amargura. Por outro lado, você não sabe bem como fazer isso. Então, essa foi a ideia que eu tive. E esse conto ele é antigo, ele não é um conto atual. E eu escrevi esse conto num carnaval que choveu muito. Esse conto deve ter mais de 10 anos, ou talvez uns 10 anos. Inclusive, tem uma parte, logo no início, eu situo onde é que ela está, de onde ela está, ela consegue ver de cima, né? A Rio Branco e a Cinelândia, falhada de gente. E o Bola Preta, ele não se concentra mais na Cinelândia, né? Ele não vai, ele fica agora na Alerj, aqui no Rio. O Bola Preta, tem muita gente aqui que eu acho que não é do Rio, né? O Bola Preta é um dos principais blocos de carnaval do Rio, ele abre o carnaval. E é uma cabeçada de gente. Então, esse conto ele é tão antigo que na época que eu escrevi, ele se concentrava na Cinelândia. Foi um carnaval que choveu muito. Então, eu pensei, como é que eu posso escrever? Como é que eu vou escrever um conto de carnaval, tá chovendo, um carnaval chuvoso e tal? E aí surgiu a ideia. Adorei, até porque tem essa coisa romântica, né, Viviane, de que às vezes parece que aquilo que a gente está sentindo, a natureza espelha, né? Então, essa tristeza dela acaba sendo espelhada na natureza, né? É isso. Convido todo mundo para ler o conto da Viviane, né? E agora eu queria falar um pouquinho com a Evelyn. Tudo bom, Evelyn? Tudo bom, Fer? E você, quanto tempo? Que saudade. Quanto tempo? A Evelyn está falando que saudade porque ela já publicou com a editora, né? Um livro lindíssimo, maravilhoso, chamado O Degrau. Convido vocês para também verem, né? Evelyn, mas hoje é carnaval e esse é o título do seu conto, mas é carnaval. Eram confetes ou cinzas? Explica para mim esse antagonismo entre felicidade e tristeza dentro do carnaval da sua personagem, Evelyn. Eu acredito que a retomada do carnaval nesse sentido foi mais da necessidade de que muitas vezes as pessoas têm de se misturar ao coletivo, sacrificando um pouco a individualidade. Vem mais dessa metáfora de necessariamente ter de seguir o bloco. Né? Então, ali a gente tem a dissolução dos confetes, né? O derretimento das tintas e essa crise do indivíduo frente à necessidade de seguir uma multidão. É uma brincadeira, evidentemente, com o título da música do Chico Buarque, né? Com o refrão da música do Chico Buarque, mas é carnaval, então diga, mas quem é você? E a personagem, no caso, tudo que ela não quer é parar para pensar ou responder quem ela é naquele momento, né? Numa flagrante crise de identidade, o que não é incomum. Creio que nos tempos atuais, ou mesmo como marca, né, da nossa sociedade contemporânea, eu penso que são temas que eu já persigo de uma certa maneira, tá presente no Degrau, né, que você bem citou, e também na primeira obra, no Femiverso Multi, né, que igualmente eu publiquei com vocês. Sim. Então, eu acho que essa questão da fragmentação, né, do indivíduo, no caso no conto é uma personagem feminina, né, que está ali nessa tentativa ou nesse sentimento de obrigação do simulacro na realidade. Ela até cita, né, que as flores são de plástico e o cheiro do plástico incomoda, beirando podre, né? Então, na realidade, é um exercício crítico de pensar na obrigação de se sentir feliz, de pertencer a um determinado momento que talvez não seja o seu, né? Por isso, mais é carnaval. Começar o título com uma adversativa, né? Com uma oração adversativa e descolada da oração assindética, né? Ela não tem um antes dela.
isso dá essa tensão, essa conotação de briga mesmo entre o individual e o coletivo, que nem sempre se adequa, nem sempre se harmoniza, e isso faz com que o carnaval termine perdendo o sentido crítico, né, de ser. Se a gente retoma o Bakhtin, por exemplo, de que o riso é subversivo, de que o carnaval é um movimento em que hierarquicamente a gente derruba determinados pilares, a partir do momento que ele se banalize, que você tem a obrigação de seguir um bloco, não porque você quer, mas porque você simplesmente está fazendo isso e deixando rastros de tinta para trás, porque já rasgou a fantasia, ou já se acostumou com ela, ou como bem Fernando Pessoa diz na tabacaria, se acostumou tanto com a máscara que quando tirou já não tinha mais um osso. Pois, né, eu amo esse... Aí perde um pouco a razão de ser. E esses dois livros da Evelyn, né, Femivortsmulti e o Degrau, que são livros bastante corajosos, e o conto também, né, Evelyn, porque você, como você disse, começar com o mas, alguém fala, mas o quê? O que veio antes, né? É o mas mesmo, eu quero começar com o mas, né? É subverter, isso é carnaval, né, Evelyn? Sim, é o que vem antes, sabe-se lá, né? Às vezes até a gente prefere esquecer o que vem antes, pelo menos essa personagem preferiu, né? Naquele momento ela preferiu esquecer o que vinha antes, e nem sei se ela tem muita noção do que vem depois também, é a abstração do momento, né? É o momento que acaba subjugando tempo, espaço e tudo mais. E acarreta um derretimento, né? Um esfacelamento dos próprios confetes. Uhum. Obrigada, Polly. Então, agradeço muito a Evelyn, tá? Agradeço muito a Evandro, a Viviane. E para que a gente finalize essa live, né? Eu vou convidar todo mundo, né? As pessoas estão entrando aqui e vou convidar aqueles que estão nos assistindo. Convidamos vocês à leitura de cada uma dessas histórias do carnaval, desde a sua comissão de frente até o último carro alegórico. E temos certeza de que em muitas das alas que irá ver aqui desfilar, você identificará enredos de agora e de outrora. Então, agradeço muito a presença de todo mundo que esteve aqui, de todo mundo que também escreveu. Convido vocês a escreverem para a próxima coletânea. Agradeço muito a presença de todo mundo que esteve. Tem alguém com o microfone ligado aqui junto comigo, né? E vou pedir licença para Evandro, né, Evandro? Quando o Joãozinho 30, eles tiram aquele Cristo da avenida, né? Exato. Cobrem e falam, não, você não pode mostrar Cristo na avenida. E aí eu vou falar assim, você não pode lançar histórias do carnaval agora. Eu vou falar, gente, a gente pode porque a gente precisa sobreviver. E porque a desgraça não é o carnaval. A desgraça, infelizmente, é esse número de mortos imenso que no Brasil a gente tem e que muitas pessoas insistem ainda em não chorar por eles. Então, nesse momento, eu vou encerrar dizendo que todas essas histórias do carnaval não trazem só felicidade. Elas também trazem luta e força por pessoas que lutam e são fortes em todos os momentos, né? Meninos, meninas, menines, finalizo aqui a nossa live mandando um beijo grande para todos, todas e todos, e convido a vocês a lerem Histórias do Carnaval em www.todasasmusas.com.br e a participarem do Histórias da Traição. Grata muito para vocês aí. Um beijo grande para vocês. Tchau, tchau. Obrigado. Não me deixe agora. Como é que é? Vou beijar-te agora, não me leve a mal. Hoje é carnaval. Tchau, tchau, gente. Tchau, gente. Carnaval, contos de agora e de outrora. Disponível em www.todasasmusas.com.br. Grata a todos, todas e todes.